A foice e o martelo, símbolo amplamente associado ao comunismo, representa a união das classes trabalhadoras e a luta pela igualdade social. Com a foice simbolizando os trabalhadores rurais e o martelo representando a classe operária e industrial, a imagem traduz a aliança entre o campo e a cidade, demonstrando que ambas as classes são fundamentais para a construção de uma sociedade livre de exploração e baseada na cooperação. Esse símbolo surgiu como emblema oficial durante a Revolução Russa, em 1917, onde foi adotado pelos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, como parte de sua visão de uma nova sociedade socialista. A partir de então, ele foi incorporado pela União Soviética e se tornou símbolo de uma era e de um movimento que influenciou profundamente o curso da história moderna. A origem do símbolo tem suas raízes na filosofia marxista, que criticava o sistema capitalista e defendia a criação de uma sociedade sem classes. Karl Marx e Friedrich Engels, fundadores do socialismo científico, conceberam um modelo de sociedade onde o proletariado, composto por trabalhadores das indústrias e do campo, se uniria para derrubar a burguesia e tomar o controle dos meios de produção. O símbolo da foice e do martelo representava essa união e, por isso, tornou-se o emblema do novo Estado soviético. Em 1923, a foice e o martelo foram formalmente integrados à bandeira da União Soviética sobre um fundo vermelho, cor que simbolizava o sangue dos trabalhadores e revolucionários que haviam lutado pela causa comunista. Com o passar dos anos, o símbolo se tornou um ícone internacional, adotado por diversos partidos comunistas ao redor do mundo, tornando-se uma imagem reconhecida e muitas vezes polêmica. Durante a Guerra Fria, a foice e o martelo adquiriram um caráter tanto de esperança quanto de temor, dependendo da perspectiva política e do contexto de cada região. Em muitos países ocidentais, ele foi visto como um símbolo de regimes totalitários e de repressão, enquanto para muitos movimentos de libertação nacional e para os trabalhadores, especialmente na Ásia, África e América Latina, tornou-se um símbolo de resistência e uma promessa de justiça social. A foice e o martelo passaram a simbolizar não apenas a luta pelo comunismo, mas também a luta contra o imperialismo, a favor da autodeterminação e contra a exploração econômica. Movimentos revolucionários na China, Cuba e Vietnã, por exemplo, adotaram o símbolo como uma afirmação de sua luta contra o domínio estrangeiro e pela igualdade interna, adaptando-o às realidades de seus próprios países. Em Cuba, a Revolução de 1959, liderada por Fidel Castro, embora inicialmente nacionalista, adotou os princípios marxistas e a iconografia comunista como parte de sua identidade após sua aliança com a União Soviética. Ao longo dos anos, a foice e o martelo também se tornaram um símbolo cultural. Filmes, músicas e literatura da época da Guerra Fria frequentemente usavam a imagem para evocar tanto ideais de revolução quanto os horrores de regimes opressivos, dependendo do ponto de vista. Nos países da antiga União Soviética, o símbolo ainda desperta uma sensação de nostalgia entre alguns, que lembram de uma época de segurança econômica, enquanto outros veem na imagem um símbolo de repressão e controle. Hoje, em algumas partes da Europa Oriental, a exibição da foice e do martelo é até mesmo proibida por lei, sendo associada a um período de dominação e violação dos direitos humanos. Apesar do colapso da União Soviética em 1991 e do enfraquecimento de muitos movimentos comunistas ao redor do mundo, o símbolo da foice e do martelo ainda possui significado para grupos que defendem os ideais socialistas e comunistas. Atualmente, ele continua a ser usado por movimentos que promovem a justiça social, o bem-estar dos trabalhadores e a igualdade econômica, especialmente em contextos onde a exploração e desigualdade são evidentes. Em manifestações e eventos políticos, o símbolo da foice e do martelo ressurge, adaptado às novas lutas, como um lembrete da importância de um sistema econômico mais justo e acessível. No cenário contemporâneo, a foice e o martelo continuam a dividir opiniões. Para alguns, ele é visto como um símbolo de esperança e resistência contra a opressão e as desigualdades sociais. Para outros, remete a regimes totalitários e à violação dos direitos humanos. Essa ambivalência reflete a complexidade da história do comunismo e o impacto duradouro de suas ideias na política global.